Karina chegou aqui também, bem-vinda. Ó. Bom dia. Bom dia. Keila Cristina, isso? Isso. Bem-vinda. Obrigada. Keila, qual escola representa? CEASP-PH de São Fidélis, estado do Rio de Janeiro. Excelente, muito que bem-vinda. Muito obrigada. Eu nem me apresentei, sou Tuane, assessora também do Sistema de Ensino PH. E aí aqui nós estamos para esse momento, né, de encontro com a autora, com Yasmine, que tem aqui uma apresentação bem bacana para compartilhar conosco. Fiquem muito à vontade no decorrer dessa apresentação para fazerem alguma pergunta aqui pelo chat, eu estou acompanhando, para ajudar a direcionar depois as dúvidas, caso hajam, e lembrar sempre, reforçar que o nosso encontro, ele se inicia aqui, né, mas ele não se encerra. Nós temos aí a parceria das assessoras, dos assessores, né, que no processo do ano letivo, seguimos ampliando o que for tratado aqui hoje conosco, tá bom? Yasmine, eu vou te passar a palavra. Bom, fique muito à vontade. Muito obrigada. Bom, foi ótima palestra para todos. Olá, gente. Primeiramente, bom dia. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer enorme estar aqui. Eu fiz parte, né, da equipe que montou a parte de língua portuguesa do sistema de ensino do 1º ao 5º, português dos anos iniciais. Eu já tenho uma trajetória com língua portuguesa que durou uns poucos anos, uns 12 anos mais ou menos, mas esse material a gente tem um carinho enorme de mostrar como ele foi feito, de apresentar o que a gente pensou para a construção deles. Eu quero que vocês se sintam muito à vontade para perguntar também o que vocês quiserem, dar ideias, sugestões, a gente trocar também, né? Eu também sou professora, eu trabalhei muitos anos já com sistema, já trabalho muitos anos com sistema de ensino PH, acho que desde que começou, antes de ser autora, eu já trabalhava com o sistema. Então, a gente tem muita coisa para poder pensar, para trocar. Eu vou começar trazendo para vocês um pouquinho, tá todo mundo conseguindo ver a apresentação certinho, né? Eu vou começar... Ah, que bom, muito obrigada. Eu vou começar trazendo um pouquinho para vocês uma reflexão de, primeiro, como a gente construiu esse material e como a gente pensou nesse material para essa educação do século XXI. Quem até se interessar pelo tema, gostar de pensar em currículo, né, pode depois buscar esse livro aqui, Educação em 4 Dimensões, que ele é essencial quando a gente pensa em formação, em como elencar, né, o que a gente quer para o aluno de hoje. Quando a gente pensa na educação do século XXI, a educação do século XXI ela tem que ser baseada no conhecimento, né, no que a gente aprende, nas habilidades, o que a gente sabe usar, no caráter, por isso que hoje a educação socioemocional está tão em voga, e fora desse contexto, você repara que aqui a gente vai formando a educação do século XXI, mas existe um quadro maior, por isso em 4 dimensões, né? Essas 3 que globalizam, mais uma maior, que é o meta-aprendizado, que tem a ver com a metacognição, que é a gente refletir sobre aquilo que aprende, aprender a aprender, né? Então, nosso material ele trabalha dentro dessa dimensão do conhecimento, tentando trazer para o aluno o máximo possível que ele relacione essas dimensões. Então, por exemplo, quando a gente pensa na dimensão do conhecimento, hoje a gente tem um conhecimento tradicional que é necessário, mas a gente também tem que pensar em como esse conhecimento tradicional ele pode casar com o moderno, né? Seria um conhecimento interdisciplinar. Como a gente pode, como, por exemplo, a língua portuguesa, que é um conhecimento tradicional que a gente não vai abolir, não pode abolir, o que eu posso trazer
para tornar esse conhecimento mais moderno e cativar esse meu aluno do século XXI a aprender, né? O que é relevante dentro dessa minha disciplina para esse aluno que está se formando agora? A gente tem uma necessidade enorme do letramento digital, né? Existe uma expectativa, um aumento de expectativa de vida, de percurso, de empregabilidade, de mudanças que têm acontecido no mundo, que faz com que esse aluno ele precise desenvolver esse conhecimento, mas não um conhecimento estanque, parado, mas um conhecimento que esteja sempre em constante evolução. Quando a gente pensa nas habilidades, provavelmente vocês devem ter participado da mesma escola que eu, né? Uma escola muito tradicional. A gente sentava, o professor ficava lá, falava, e a gente ouvia, anotava, depois precisava estudar em casa, e nós trabalhávamos dessa forma. Hoje a gente consegue compreender, a partir de estudos, a partir de leituras, que o aluno ele não aprende só ouvindo, que não adianta o professor ficar lá e falar 50 minutos, que cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Tem gente que aprende escutando, tem gente que aprende escrevendo, tem gente que vai aprender com música, e a gente precisa trabalhar essa dimensão das habilidades para que a gente trabalhe a criatividade desse aluno, para que a comunicação dele entre os pares, a colaboração, ela aconteça, para que ele tenha um pensamento crítico sobre aquilo que ele está aprendendo, ele não apenas reproduza o conhecimento que ele está recebendo, ele consiga transferir esse conhecimento, ele aplique esse conhecimento em novos contextos. E a dimensão do caráter, que está muito ligada ao socioemocional, né? Que é a gente desenvolver os valores, as virtudes, como agir no mundo globalizado, como é que eu posso aguçar a curiosidade. Hoje, a gente tem profissões que há 10 anos, 15 anos, 20, quando a gente ainda estava na escola, a gente não tinha, né? A gente não tinha acesso, não tinha conhecimento. O tempo todo surgem novos elementos que faz com que a gente reflita. Como é que eu vou preparar essa criança, esse adolescente, esse aluno para o que vai vir, né? Então, a dimensão do caráter é a gente também trabalhar o eu dele. Hoje é muito comum a gente trabalhar em grupo. Aquele aluno que tem muita dificuldade de trabalhar em grupo, que só trabalha sozinho, uma grande questão para a gente em sala de aula que a gente precisa, né? Trabalhar e incluir. Não basta ele tirar 10 em tudo. Ele precisa também se relacionar com os pares dele. Isso tudo, gente, tem a ver com a dimensão do meta-aprendizado. Por quê? Antigamente a gente aprendia e reproduzia. Hoje a gente precisa ampliar essa escala. Não basta aprender e reproduzir, eu preciso aprender e aprender a aprender. Usar, refletir sobre o que eu aprendi, sobre as estratégias, os resultados e internalizar uma mentalidade de crescimento. Então, antes a gente tinha uma mentalidade muito fixa, né, que tinha um certo medo de desafios, e agora a gente precisa trabalhar uma mentalidade de crescimento, que não tem medo de desafios, que vai refletir em cima do obstáculo, que vai se esforçar para mudar o que está acontecendo, o que ele precisa, que vai ser crítico, porque ele vai receber muitas coisas novas e ele precisa analisar esse novo que ele está recebendo. Isso tudo tem a ver com 4 pilares que a gente tem da educação, né? Que nós precisamos trabalhar hoje. Quem gosta de metodologias ativas e já leu alguma coisa sobre educação baseada em projetos, a educação baseada em projetos, ela fala um pouco disso, que a gente precisa, primeiro, prender a atenção desse aluno, depois engajar ele ativamente para que ele desenvolva um trabalho, feedback sobre os erros, e é importante a gente falar desse feedback sobre os erros, porque a atuação do docente em sala de aula, ela sai, a gente deixa de ser o detentor, né, do conhecimento pleno, mas a gente passa a ser um mediador para tentar desenvolver com esse aluno um trabalho. E a consolidação, que é o fechamento desse conteúdo. Isso tudo vem caminhando na mesma vertente que a nossa base nacional. A nossa Base Nacional Curricular Comum, né, a BNCC, ela tem competências gerais que tem muito a ver com tudo isso que a gente discutiu, que, gente, faz parte do que a gente pensou para elaborar o nosso material. Então, assim, o conhecimento, e aí eu vou falar do conhecimento como se fosse algo mais tradicional aqui, da gente aprender algo, ele não somente ele vai ser essencial para esse meu aluno. Eu preciso trabalhar com ele outros elementos que vão formar ele de uma forma completa. Tudo bem?
Então, eu preciso pensar em elementos que trabalhem a criatividade dele, ampliem o repertório cultural, façam com que ele se comunique com os pares. Eu tenho que trazer um pouco da cultura digital, que é muito presente hoje em sala de aula e fora da sala de aula. A gente tem alunos que o tempo todo estão em celular, estão em tablet, estão em computadores. Então, quando a gente vai para algo muito tradicional, a gente ingessa esse conhecimento desse aluno. A argumentação, o autoconhecimento, a empatia, a cooperação, a responsabilidade e a cidadania. Como isso está elencado? Eu trouxe um pouquinho do material de língua portuguesa, eu trouxe uma aula para vocês do 5º ano. Não estou ensinando para ninguém a dar aula, não é esse meu objetivo. Eu quero, na verdade, trabalhar com vocês um pouco de como eu faço essa construção dentro de sala de aula com os meus alunos e a gente pensar como a gente pode tentar adaptar isso para esse novo currículo do século XXI. Como a gente pode adaptar esse novo que a gente está recebendo para esse aluno que vai sair da escola daqui a 15 anos e vai ter que atuar em funções, terá empregos com funções que a gente nem imagina quais são, porque o tempo todo coisas novas estão surgindo, certo? Vamos lá. O processo da aprendizagem aqui para a gente, ele está ancorado em 3 grandes partes, e isso está muito bem estruturado dentro das seções do livro, né? A gente trabalha com a construção dos novos conhecimentos, então é necessário a gente trazer um pouco do que o aluno já tem, do conhecimento prévio dele, a sistematização da aprendizagem desse aluno, como esse aluno pode desenvolver aquilo que ele está vendo, e a identificação, mobilização de conhecimentos adquiridos que, posteriormente, ele precisa, como é que eu posso dizer? Ir além, né? Transcender dali. Ele precisa buscar coisas além da escola. Como eu posso aplicar isso além da escola? Quando a gente abre o material e vocês veem as sessões, logo na primeira sessão, a gente tem uma imagem de abertura, né? Que traz um pouco desses conhecimentos prévios que a gente precisa trabalhar. Depois, a gente vai vendo cada uma dessas sessões e como elas se desenvolvem. Mas antes de entrar propriamente nas sessões, eu queria falar um pouquinho sobre o conteúdo. Algo que muitas vezes a gente recebe, né, como feedback de vocês, é como a gente consegue trabalhar esse conteúdo em sala de aula, como é possível trabalhar tudo que está ali, como vocês desenvolvem o trabalho de vocês em sala, já que nós também somos professores da disciplina. E o que eu digo para vocês é optando. Quando eu olho para o meu currículo e eu olho para o aluno que eu tenho que fazer algumas opções. O que é muito importante para o meu aluno e o que eu posso até ver com ele, mas eu não preciso dar um enfoque tão grande. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com texto. Eu adoro gramática, trabalho também na parte de gramática, minha pós-graduação, mestrado, é toda na área de sintaxe, mas eu amo também trabalhar com texto, porque eu acho que é do texto que a gente consegue derivar os outros elementos do ensino de língua portuguesa. Então, quando eu olho para cá, eu vejo assim, o que é muito importante para o meu aluno ver. E o que eu posso, como é que eu posso fazer uma linha transversal que me ajude até lá no final do ano sobre o aluno que eu quero entregar, sabe? O que eu quero dele até o final. Então, eu acho que isso é algo muito pessoal. Não dá para a gente simplesmente falar, eu vou trabalhar isso, você trabalha aquilo, ou então vamos pular isso aqui. Tem coisas que são muito importantes, que não tem como se abrir mão. Então, a gente tem que analisar dentro do nosso contexto o que a gente pode fazer para que dê certo. Tem um livro que se chama Ouvir nas Entrelinhas, o valor da escuta nas práticas de leitura, da Cecília Bajur. A Cecília Bajur, se eu não me engano, ela é uma estudiosa, uma escritora argentina, e esse livro dela traz uma reflexão muito grande sobre como a gente pode estimular a discussão sobre os livros, sobre práticas de leitura, sobre leituras em sala de aula, que façam com que os nossos alunos eles amadureçam, né, ao longo do tempo, e eles carreguem perguntas. Eu gosto muito de falar sobre pergunta, porque eu costumo elencar a minha aula, organizar a minha aula por meio de perguntas, por meio de questionamentos. E eu acho que isso faz com que o meu aluno ele pense, ele reflita. Quando eu chego e já falo o que eu estou tirando dele o direito dele aprender a se questionar, a se perguntar. Tem
Tem uma frase que se fala assim: se nós ensinássemos os alunos de hoje como nós ensinávamos, né, os de ontem, a gente está roubando deles o amanhã. E é exatamente isso. O meu aluno de hoje, ele não tem a mesma forma de lidar com o que ele aprende que os meus alunos de 10 anos, né, quando eu comecei a dar aula, eles tinham. São perfis diferentes, são grupos diferentes, são famílias diferentes. E a gente precisa estar o tempo todo tentando se adaptar. Eu acho que hoje, ser professor no Brasil tem muito disso, né? A gente precisa o tempo todo se adaptar, a gente precisa o tempo todo perceber o que é educação e tentar mover, né, a nossa aula, mover o que a gente vai trabalhar para que faça sentido para esse aluno, que é um aluno muito diferente. Bom, eu vou falar agora das sessões propriamente ditas, e aí durante o momento que eu for falando das sessões, posso até comentar como eu divido essa aula também, para vocês terem uma ideia de como eu faço essa sequência didática desse capítulo 5. Esse capítulo está no caderno 1, logo do primeiro bimestre. E aí eu vou comentando como as sessões funcionam para vocês entenderem o que a gente pensou e como você pode tentar adaptar isso para a sua realidade dentro da sala de aula. Eu gosto muito dessa imagem de abertura. A imagem de abertura tem a ideia de trazer questionamentos, perguntas, para que esses alunos eles fiquem curiosos de entender o que a gente vai trabalhar. E eu gosto muito dessa imagem de abertura porque a gente pega primeiro, né, a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que é o quadro mais famoso do mundo, e a gente pega duas releituras que para eles, né, é muito, muito próxima a eles, que seria a Mônica Lisa e acho que é Mona Pizza, se eu não me engano, não estou conseguindo ler, mas é Mona Pizza, assim, do Garfield. E a pergunta que a gente faz é: vocês conhecem esse quadro? Como vocês... onde vocês já viram esse quadro? A gente trabalha lá na escola, né? Nós trabalhamos com alunos de diferentes classes sociais. Então, assim, porque eu tenho alunos que são bolsistas, por exemplo, e eu tenho alunos que os pais têm uma condição financeira boa, até porque o PH aqui no Rio de Janeiro não é uma escola barata, é uma escola cara. Então, muitas vezes eu tenho alunos que já viram o quadro de perto, já foram a Paris, conhecem, e eu tenho alunos que não conhecem. E é interessante a gente partilhar um pouco esse conhecimento, essa conversa com eles, porque a gente vai tendo diferentes, né, percepções. Um vai falar que o tamanho do quadro é muito pequenininho, que ele imaginava que o quadro era maior, e o outro vai falar: eu achava que era uma outra coisa. E eu comento sempre com eles que quando você olha para a Mona Lisa, você pode observar os olhos dela, né, que parece que estão sempre caminhando, independente do ângulo que você observe. Mas o que a gente realmente precisa analisar aqui é que outros momentos, em que outros elementos da vida de vocês conseguem perceber esse processo de intertextualidade que é a paródia. A paródia ela não é um gênero textual, ela é um processo de intertextualidade, né? Então, eu posso ter a paródia, por exemplo, num livro de uma música, como eu também posso ter, como a gente vai ver aqui, num conto de fadas, como eu posso ter numa crônica, né? Então, o gênero, ele vai ser independente, mas o processo de intertextualidade, ele vai estar ali presente. A ideia de trazer a paródia como um processo de intertextualidade para a gente trabalhar os contos de fadas foi o seguinte: os contos de fadas ele já vem sendo trabalhado pela BNCC desde o 3º ano. No nosso material, no 2º ano, a gente já apresenta conto de fadas para eles. E a ideia era trazer uma visão mais reflexiva sobre esse conto de fadas, porque até então eles aprendem muito fechadinho o que é, mas a gente queria trazer outras coisas, a gente queria que eles transcendessem ali, que eles olhassem além do conto de fadas. Então, trazer uma paródia era uma ideia para se refletir sobre o papel desse texto no século XXI, como hoje a gente consegue ver, por exemplo, o papel da mulher, o papel desse príncipe encantado que vem salvar a princesa. Essa discussão é construída aos poucos, né? Para começar, eu sempre pergunto: onde vocês já viram
esse processo acontecer da paródia. Eles sempre trazem, eu sempre escuto sobre o Fute Paródia, que é um canal que tem no YouTube que eles fazem, criam muitas paródias. Algumas não são tão boas, mas, assim, eu gosto muito que os alunos tragam essas paródias, porque é uma forma da gente perceber que eles já estão identificando esse processo, né, no dia a dia deles. Uma outra coisa também que ajuda muito, quando no capítulo anterior a esse, nós trabalhamos com preposição. E para eles decorarem a preposição, eu sempre trago algumas paródias, algumas 3 músicas diferentes, para eles poderem decorar as preposições que eu digo, olha, a preposição vocês têm que saber. E eles sempre comentam, aquela canção que você trouxe para a gente é uma paródia, né? Ela também tem os elementos da paródia ali. Então, esse primeiro contato, eles começam a observar que aquilo que nós estamos vendo junto com eles já existe, né? Já está dentro desse círculo deles. Só que a gente ainda não deu os nomes que são inerentes ao gênero, ao processo textual e etc. Na sessão do Para Aprender, a gente vai apresentar o objeto de conhecimento, propriamente dito do módulo. Então, aqui a gente vai ensinar o conteúdo. Geralmente, quando eu vou trabalhar esse conteúdo com os meus alunos, eu leio esse texto 3 vezes. É chato, né? Eu falo assim, meu Deus, ela lê esse texto, acho que o texto, se não me engano, são 3 ou 4 páginas. Você lê ele 3 vezes? Sim, mas eles não reclamam, não. A primeira vez, eu leio só para eles entenderem o texto. Na segunda vez, eu peço para que eles acompanhem a leitura com um trecho do filme. Eu coloco o trecho do filme do Shrek, que é uma transcrição, nós fizemos uma transcrição da cena do filme para colocar aqui nesse capítulo. É um trabalho enorme na época. Porque você vai escrevendo, vai parando, e etc. É complicado, mas eu gostei bastante do resultado. Eu peço para eles observarem essa transcrição e, no final, eu faço uma leitura com eles e peço para eles observarem o que eles lembram do gênero conto de fadas que a gente pode perceber aqui nesse texto. Esse print que eu coloquei aqui na imagem foi uma aula que eu dei para os meus alunos. É claro que eu escrevi de um jeitinho mais bonitinho para vocês, mas, assim, geralmente eu pego o que eles estão falando, eu vou marcando no livro lá do professor ou no livro do aluno que eu abro na plataforma do Plural, e eu vou anotando para eles algumas coisas, né? Então, aqui eu coloquei depois uma setinha, mas no deles às vezes fica um pouco bagunçado. Mas, assim, é uma bagunça boa, que dá para eles entenderem. Então, assim, eu pedi para que eles aqui observassem o que eles encontram aqui que tem no conto de fadas tradicional e o que a gente observa de diferente. Então, eles conseguiram observar nessa terceira leitura esse início típico de contos de fadas. Reparem que, às vezes, nem tudo é observado. No final desse parágrafo, quem já trabalhou com material vai observar que ele fala do primeiro beijo de amor verdadeiro. Isso também tem muito a ver, né, com a menina presa, com a princesa presa na torre. Isso também tem muito a ver com contos de fadas, mas eles não identificaram isso no momento. Eu também não chego e não coloco. Eu deixo para eles identificarem depois. Porque eu acho que é muito legal o aluno ele perceber que ele entendeu. E ele chega e fala assim, professora, tem isso aqui também, você esqueceu. Então, eu acho que é algo que a gente pode também incentivar. É difícil, principalmente no início, né? Mas é algo que a gente pode observar. E aí eu vou marcando com eles o que a gente tem de intertextualidade, o que aparece que se assemelha aos contos de fadas, o que tem de diferente, né? Quais são os personagens que a gente consegue observar aqui. No texto escrito, só tem a fala do Pinóquio e do porquinho, mas quando a gente observa a cena, tem a Branca de Neve, tem os Sete Anões, tem João e Maria, e eles vão trazendo isso também para a gente. Falam assim, olha, aqui não está aparecendo, mas lá na história, lá no filme também tem, eles aparecem, a imagem deles está lá, e a gente vai construindo esse para aprender juntamente com eles. Trouxe um outro trecho do livro da Cecília Bajur, né, que é assim, quando a escuta e a interpretação dos outros se entremeia com a nossa. Quando a gente começa a conversar dentro de sala de aula sobre o que os alunos estão interpretando, e a gente vai fazendo anotações no quadro, vai criando balões, né? Eu costumo fazer muitos mapas mentais também em sala de aula, a gente vai trocando. E eles vão percebendo o que o colega viu, o que ele não viu. E essa troca é muito positiva. Então, é algo que, assim, eu acho que é muito importante a gente manter na sala de aula. Geralmente, eu consigo chegar, vou mostrar para vocês, até o finalzinho daqui, em 2 tempos de aula.
Eu gosto muito de montar com eles mapas mentais. Eu trouxe aqui o exemplo de 2 mapas que eu montei. Esses aqui são um pouquinho mais antigos, nós montamos na época da pandemia, por isso que eles estão digitalizados. Porque geralmente eu faço isso no quadro, junto com eles. Então, por exemplo, aqui a gente vai pensando em como é o herói do conto tradicional, né? A maioria dos contos, eles têm o nome de príncipe encantado, eles costumam salvar a princesa, a história termina com felizes para sempre, o amor, ele é muito rápido, né? Ele leva só em consideração a beleza externa, o estereótipo dessa menina, dessa princesa, e não existe uma construção. No Shrek, a gente já consegue perceber que essa aparência é diferente do que a gente imagina. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Shrek, eu imaginava que, na minha cabeça, né, estereotipada, fechada, na época, eu imaginava que o Shrek que se tornou príncipe para terminar com a Fiona, e não a Fiona que se transformar em ogra. E aquilo para mim naquele momento foi assim, uau, como assim? Demorei a entender isso. E a gente consegue perceber essa quebra de estereótipos aí. Primeiro nessa imagem, depois na construção do amor. Eles não se apaixonam de repente, ela não decide de uma hora para outra ficar com ele. Eles convivem, no filme vão passando assim uns 2 dias, né? E eles convivendo, brigando, conhecendo os defeitos um do outro, para depois chegar ao relacionamento. Ele não está em busca de uma princesa, de um amor. Ele está em busca de salvar o pântano dele. Ele é mal-humorado, ele é irritado, ele não tem paciência com as pessoas, o Blue está ali tentando ajudá-lo, ele não tem a menor, como é que eu posso dizer, não seria paciência aqui, mas ele não tem o menor carinho com o que o Blue tem com ele, né? Então, a gente vai trazendo isso para depois a gente montar, para dar um tempo para que eles montem um mapa mental. A ideia de trabalhar o mapa mental em sala de aula, e é algo que eu tenho feito muito nos últimos anos, às vezes chega até a ser chato, porque eu sempre peço meus alunos fazerem um mapa mental. Eu acho que eles aprendem muito com o mapa mental. Primeiro, porque ele tem que pensar sobre aquilo que ele está construindo. Depois, porque ele tem que analisar as características. Então, eles costumam fazer um mapa mental e depois eu vou pegando e colocando no quadro, analisando aquilo que eles estão percebendo e diferente, né? Porque às vezes um pensa uma coisa e o outro não pensa, e a gente vai colocando para trazer como reflexão. E esse mapa ele serve de fonte de estudos. Geralmente também nas avaliações diversificadas, que são avaliações processuais, provavelmente na escola de vocês pode ter com outro nome diferente, eu costumo sempre pedir para que eles façam um mapa mental, ou antes de fazer essa avaliação, ou durante, ou depois da avaliação, para que eles consigam sistematizar aquilo que a gente está vendo. O ideal aqui é que a gente, assim, enquanto professor, a gente esteja ali sempre orientando, dando feedback, ensinando para o aluno, mas a gente tem que tentar sair daquela aula em que a gente fica ali falando 40, 50 minutos e o aluno só recebendo, porque isso para eles que estão acostumados com uma realidade digital, em que tudo passa muito rápido, que você passa no celular uma coisa e outra, com muita facilidade, isso acaba sendo um pouco cansativo, né? Então, a gente precisa trazer novas formas, novas metodologias para que esse ensino ele fique mais diversificado, ele fique mais interessante. Eu gosto muito de trabalhar entre as metodologias ativas que a gente tem hoje, eu gosto muito da sala de aula invertida, apesar dela ser a mais... Tá todo mundo aí, gente, eu tô falando muito, se vocês quiserem parar, perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu gosto muito da sala de aula invertida, porque na sala de aula invertida, eu coloco esse aluno para pensar sobre aquilo que eu tô apresentando para ele. Eu gosto muito de montar, assim, às vezes um estudo prévio, um caminho que ele precise seguir para ele entender aquilo que a gente está apresentando. E a ideia sempre é essa, fazer com que esse aluno seja crítico, seja autônomo, pense sobre o que ele está fazendo, analise os elementos que ele está usando dentro de sala de aula. Quando a gente termina essa parte textual, né, a gente faz a interpretação de texto com ele, geralmente aqui, essa explicação, eles produzirem a correção, gira em torno de 3 tempos de aula, desses 7 que a gente tem. Eu converso com eles, a gente tenta entender aquilo que não ficou muito bem fechado, para que eles consigam trazer e pensar em novas formas de entender e de compreender o assunto.
No De Olho na Língua, a gente sempre trabalha um elemento relacionado à parte gramatical. Nesse capítulo, o locução prepositiva, ele tá de um jeito que eu também gosto bastante. Por quê? A gente não chega explicando para o aluno o que é a locução prepositiva. Antes da gente explicar o que é locução prepositiva, ele faz esse exercício 1, do 1 até a letra E, pensando em como essa locução prepositiva funciona. Eu sempre faço assim, eu pego, coloco eles para fazer. Eu não lembro se eu peço para eles fazerem AE direto, mas eu sempre peço para eles fazerem essas primeiras questões, e aí depois que eles fizerem, que eles entenderem o processo, é que eu vou chegando e sistematizando com eles. Então, assim, muitos exercícios a gente faz essa etapa construtiva para depois apresentar o conteúdo em si, para depois apresentar a sistematização. A gente não deixa de apresentar a sistematização, então sempre dentro do conteúdo trabalhado vai ter uma parte que vai ser sistematizada, mas antes dessa sistematização a gente propõe uma reflexão, um pensamento para esse aluno. O Agora com Você, que fica dentro da sessão para praticar, é uma sessão que, assim, dentro do meu trabalho, às vezes eu escolho trabalhar ou não alguns exercícios. Por quê? A gente sabe que o conteúdo é extenso e a gente sabe também que às vezes fica apertado a gente fazer tudo o que a gente quer. Nem todo mundo tem 7 tempos de aula. Tem gente que tem 7, tem gente que tem 5, tem gente que tem 6. Então, a gente precisa adaptar isso dentro do nosso currículo. Então, para praticar, às vezes eu não faço na semana que eu trabalhei aquele conteúdo. Eu faço algumas semanas depois, ou então eu faço perto da semana de prova. Eu seleciono os exercícios que eu vou vir a trabalhar com eles. Às vezes nem todos estão dentro daquilo que eu desejo trabalhar com o meu aluno. Então, eu vou meio que mesclando dentro de sala de aula, dentro da turma, porque tem uma turma que tem mais dificuldade no conteúdo, tem turma que não tem tanto, para a gente ver como a gente pode fazer, já que eles são exercícios de fixação, certo? E se você é o escritor, eu vou trazer para vocês uma atividade que transcendeu aqui para a gente. Quando eu fiz esse Você é o Escritor com os meus alunos, eu estava um pouco enrolada, porque nós tínhamos muitas coisas para poder fazer, e ele pede para fazer redação em dupla. Eu falei assim, gente, eu não vou pedir para eles fazerem em dupla, eu vou colocar eles para fazer em quarteto. E eu coloquei eles para fazer a redação em quarteto. E foi legal. Por que foi legal? Porque esse grupo, e essas redações que eles fizeram em quarteto, elas não terminaram no primeiro caderno, né, no primeiro bimestre. Elas terminaram, na verdade, lá no terceiro trimestre. Eu vou explicar para vocês por quê. Lá no PH, nós temos uma atividade que se chama Primavera Literária. Na Primavera Literária, os alunos apresentam textos, trabalhos com leitura, que eles fizeram ao longo do ano, produções textuais. E aqui, a partir de uma conversa que eu estava tendo com eles, nós resolvemos montar um e-book. Olha, que arrependimento. Mas depois ficou muito bom. É aquelas coisas que o professor faz que fala assim, gente, onde eu estava com a cabeça quando eu resolvi fazer esse e-book com os meus alunos? Eles começaram fazendo o e-book. Eu vou voltar aqui, deixa eu só explicar a parte do e-book, depois eu volto para as outras partes. Eles começaram fazendo o e-book assim, a gente começou a entender esse processo de intertextualidade da paródia. Então, depois que eles entenderam o processo de intertextualidade, eu trouxe alguns outros textos para fazer roda de leitura com eles, para que eles compreendessem o que estava acontecendo. Eles escreveram um texto. E aí, eu corrigi o texto, mas eu fiz muitos comentários. E eles tiveram que reescrever o texto, fazer a correção e analisar o que eu tinha comentado, observando as características que já estavam lá nos mapas mentais que nós tínhamos construído. E aí eles começaram esse processo de reescrita. Só que, gente, foi muito complicado porque eu não trouxe essa resposta muito pronta para eles. Eles me entregavam, eu fazia voltar. Eles me entregavam, eu fazia voltar. E eles tinham que, em grupo, conversar, observar o que dentro da pontuação, que era a matéria do segundo bimestre, o que dentro da pontuação não está legal aqui no meu texto e eu preciso melhorar. Então, eu aproveitei para trabalhar a pontuação com eles, fazendo a reescrita e a correção desse texto. O que não está fazendo sentido? Às vezes eles escreviam e para eles estava fazendo muito sentido. Só que quando a gente lê em voz alta, tudo muda, né? Eu lia com eles em voz alta e eles percebiam que não, que eles tinham que refazer. E aí, nesse processo de vai e volta, eu aproveitei para trabalhar a coesão e a coerência, aproveitei para trabalhar a pontuação, que está no segundo tri. E quando chegou no terceiro tri, eu
pedi só para eles analisarem se estava dentro da estrutura da narrativa, que é o que a gente trabalha no terceiro trimestre com os contos, né? Com os contos de mistério, de assombração. E depois eles tiveram que digitar. Depois que eles digitaram, eu formatei o texto junto com eles e a gente colocou no Canva. E aí, do Canva, que vem o problema que eu criei para minha vida. Eu pedi para que eles começassem ou a fazer desenhos para ilustrar o texto, ou então para pegar imagens do próprio Google, do próprio Canva e criar o livro deles. Então, assim, esse exemplo aqui é uma ideia de quando a gente consegue transcender. A ideia do livro não veio propriamente de mim. Na verdade, eu comentei com eles que há alguns anos atrás, antes da pandemia, eu tinha montado um livro com os meus alunos. E aí eles se interessaram, eles queriam ter um livro também. E a partir dessa discussão, tinha no ano passado, né, 3 turmas de 5º ano, eu levei essa discussão para as 3 turmas. E as 3 turmas aceitaram a ideia que inicialmente tinha sido da turma B. E a partir dessa discussão, a gente conseguiu montar o e-book. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um deles para vocês aqui. A gente conseguiu montar o e-book. Foi terrível, foi muito difícil, não foi fácil. Várias vezes eu pensei onde eu enfiei na minha cabeça, por que eu tive essa ideia, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante perceber que assim eles tiveram que aprender também esse aqui é o da Pequena Sereia. A capa, eles usaram toda a capa do Canva, mas o restante é uma apresentação que nós fizemos, mas os desenhos são deles, a partir da história que eles criaram, que é uma paródia, baseada num conto de fadas, como a gente tinha visto lá. Reparem que não é muito grande o texto. Esse grupo aqui foi um grupo maior, se não me engano, são 5 crianças. Mas a ideia era que fossem em todos os grupos, em média 4 crianças. Bom, a gente pode pensar em trabalhos, né, da mesma maneira que sejam transversais, que comecem lá no início do ano e, de alguma maneira, eles vão permeando e trabalhando com os outros conhecimentos que o aluno tem. É claro que a gente não precisa sempre fazer um e-book, porque realmente não é fácil. É muito gratificante, mas não é fácil. Mas é uma maneira da gente pensar fora da casinha, né? Pensar em como trabalhar esse conteúdo com o meu aluno fora do comum, fora do normal, e como ele pode aplicar aquilo que ele está conhecendo. O Vamos Testar, ele também é uma revisão do módulo. Geralmente, nas minhas aulas, se tiver tempo de fazer, eu faço rapidinho, então passo para casa, depois eu corrijo com eles. Se eu achar que vai ficar um pouco apertado dentro do meu planejamento semanal, eu pego esse Vamos Testar e eu deixo para fazer na época da revisão deles. E para concluir, que é uma sistematização de tudo aquilo que a gente viu dentro do módulo. Esse processo de aprendizagem, como eu já tinha dito anteriormente, ele vai fazendo essa organização, né? A gente constrói o conhecimento, pega o que ele conhece previamente, tenta fazer com que ele reflita a sistematização que ele teve, faça com que ele pense sobre aquilo que ele está produzindo, para depois a gente tentar, de alguma maneira, ir além. É claro que nem toda turma, nem todo conteúdo a gente consegue ir além. Depende dos alunos, depende do engajamento, depende de tudo que a gente conversou lá sobre os pilares da educação. Mas, pela minha experiência, em alguma coisa, cada turma consegue mostrar algo que realmente trabalhe bem esse processo de aprendizagem que a gente tem hoje. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, a apresentação é basicamente essa, espero que eu não tenha cansado vocês, estão bem quietinhas aí. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, ver o que vocês acham sobre isso, sobre essa produção, como vocês fazem na sala de aula de vocês, a gente pode trocar algumas ideias também. Eu trabalho com esse material desde que ele foi criado, e antes dele já trabalhava com outro material do sistema de ensino também, então a gente pode tentar trocar um pouquinho de ideia. E aí, gente?
Gente, tudo bem? Vocês estão aí? Vocês querem conversar, falar alguma coisa? Oi, professora Yasmine, é a Janaína, tudo bem? Tudo bem, Janaína, prazer. Prazer. A Karina está colocando aqui no chat, e algumas vezes coloco como texto das avaliações as produções deles. Ah, muito legal isso. Eu gosto muito também, Karina, de fazer, sabe o quê? De, às vezes, quando eu pego um texto que está bem legal, bem bacana, deles, eu também gosto de apresentar para os alunos e mostrar para eles o que aquele colega fez que a gente também pode usar dentro do nosso texto, sabe? Para que esse texto fique bom. Eu esqueci o nome agora da alfabetizadora, é uma alfabetizadora de São Paulo, Thelma Vaz. A Thelma Vaz, quando ela fez um trabalho junto com o MEC sobre alfabetização, ela trouxe muito para a sala de aula a leitura de textos bem escritos. Então, o que ela fazia, né? Ela pegava um texto que era um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, e trazia para os alunos analisarem aquilo que dentro daquele texto eles podiam trazer para a produção deles. E esse trabalho é um trabalho riquíssimo da gente fazer em sala de aula. Confesso que esse ano, né, 2022, eu não fiz tanto isso. Mas em outros anos, eu consegui trabalhar bastante e eles gostam mesmo. E eles gostam também de ver o texto deles, né? Que eles estão sendo valorizados, que esse texto dentro de sala de aula, aquele texto que ele produziu, pode servir de incentivo para os outros colegas. Acho muito positivo, uma coisa muito bacana. Yasmine, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem, Sueli? Tudo bem. Então, os meus alunos, após a produção, eles gostam muito de apresentar dentro da sala de aula. Eles gostam de ir à frente, né, como professor, e apresentar o que eles colocaram ali. Eu acho muito significativo, sem vergonha nenhuma, querem aplausos, tá? E, inclusive, eles podem até apresentar em outras turmas, que eu acho bem válido também. Sim. Poxa, isso é muito legal, né? Eu acho que isso incentiva muito o aluno, primeiro, a valorizar a produção que ele está fazendo dentro de sala de aula, depois do engajamento deles, porque eles percebendo que eles têm essa abertura, que eles têm esse espaço dentro da escola, com certeza eles vão produzir com muito mais cuidado aquilo, né, que está sendo colocado em sala. Então, acho que é uma ótima estratégia de engajamento também. Gente, assim, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer dividir? Quer conversar? Quer partilhar? É que eu falo muito, eu já estou com outras ideias aqui para falar. É muito legal a gente muitas vezes, né, partilhar um pouco desse nosso conhecimento. E, assim, para mim é muito gratificante estar aqui, porque uma coisa é a gente escrever, né? Outra coisa é a gente dar aula. E uma terceira coisa ainda é a gente conversar com outros professores que trabalham com aquilo que a gente fez, né? Então, assim, é muito legal saber que vocês estão desenvolvendo o trabalho, é muito importante também essa troca. Quem quiser, depois, se quiser falar com a assessoria, pedir para conversar com a gente, é muito legal a gente perceber o desenvolvimento que esse trabalho está sendo dado, porque isso está transcendendo, tendo além da nossa sala de aula. A gente começa ali a pensar com um grupo, mas está indo para outros grupos. Isso para a gente é importante demais. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Antes eu vou caminhar um pouquinho para o final, já que vocês estão quietinhos, estão cansados também, né? Começou cedo, começou 8h pouca da manhã, já são meio-dia, já é 12h37, já passou bastante o tempo. Eu trouxe uma frasezinha para vocês do Manuel de Barros, que é: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Eu acho que essa frase fala muito com esse nosso aluno de hoje.
a gente vê, mas a imaginação, ela faz a gente transver o mundo, a gente vê transformado. Então, a minha ideia aqui é para que a gente pense sempre nisso, quando a gente for montar a nossa sala de aula, quando a gente for fazer as nossas atividades, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito a presença de vocês. Espero, de alguma maneira, ter enriquecido e ter levantado questões que sejam importantes para a sala de aula de vocês. Que eu acho que isso é o crucial para o nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigada, Karina, muito obrigada a todos vocês que estão presentes. Sintam-se abraçados. Bom início de ano para vocês. Eu acho que algumas professoras, né, vão começar na segunda-feira, outras já começaram no dia 1º. Mas a ideia é agradecer muito pela parceria, que a gente continue este ano e muitos outros anos. Estou disponível para qualquer conversa, qualquer dúvida, qualquer troca, tá bom? Ah, sim. Então, eu acabei não aprofundando muito porque eu realmente trabalhei mais o texto, mas eu vou te explicar como eu faço esse trabalho em sala de aula, tá? A locução prepositiva é um assunto que gera um pouco de dúvida nos alunos. A preposição eles pegam mais rápido, porque a preposição ela acaba sendo um pouco decoreba e são palavras menores que vão estabelecer ligação entre outras palavras. A locução prepositiva ela já começa com um problema que é a identificação dela. O aluno precisa entender que toda locução prepositiva ela termina com uma preposição. Então, se ele não sabe a preposição, ele já trava aí. E nós estamos falando de alunos de 5º ano, que estão tendo o primeiro contato com a locução prepositiva agora. Dentro da minha sala de aula, toda vez que eu procuro, que eu vou trabalhar a locução prepositiva, eu sempre trago essa locução prepositiva destacada. Eu não peço para o meu aluno ele identificar a locução prepositiva dentro de um texto maior, porque eu acho que isso ainda está um pouco além do que ele precisa aprender no 5º ano. Ele vai entrar nessa parte de sintaxe lá para o 7º, né? 7º, 8º, dependendo da escola. Então, eu não chego já fazendo com que eles identifiquem. Mas a ideia é que eles entendam, dentro do contexto, como essa locução prepositiva ela é importante. A gente precisa trabalhar a locução prepositiva, a preposição e a conjunção. Eu gosto muito de trabalhar dentro do contexto. Eu peço até para eles decorarem a preposição, mas é lá para frente, porque lá no 7º ano eu sei que eles vão precisar e eles vão ter que saber essa preposição de cabeça. E acreditem, eu tenho alunos meus que já estão no 3º ano do ensino médio que me encontram e falam assim: professora, muito obrigada, até hoje eu uso a preposição. Olha, eles não lembram de nada do que eu falei, mas eles lembram das benditas das preposições que eles decoraram. Só que assim, gente, eles não estão na idade de pegar e ficar analisando aquele texto profundamente, porque eles ainda não têm conhecimento sintático. Eles precisam identificar, perceber que dentro daquele contexto, ele precisa aplicar essa ideia. Então, por exemplo, quando a gente pega pão e queijo, eu tenho 2 palavras, pão e queijo. Se eu falo pão de queijo, eu estou falando da matéria que foi feito pão. Se eu falo pão com queijo, eu já estou falando que dentro do pão tem o queijo, o conteúdo. Se eu falo pão sem queijo, eu estou dizendo que esse sanduíche está tendo a falta, a ausência do conteúdo. Então, dentro do que eu trago para a sala de aula, a minha ideia é que eles entendam, principalmente, esse uso e como esse uso dentro do contexto ele pode ser modificado. Mas não quero que ele fique preso muito à sintaxe. Certo? A ideia é ele entender aquilo dentro do contexto e como ele pode aplicar esse texto. Então, esses conteúdos, esses elementos, né, que a gente usa como ligação de palavras, de frases, de verbos, eu gosto muito de trabalhar ele sempre contextualmente, dentro do contexto, para que eles entendam como isso funciona. Tudo bem? Acho que eu tirei sua dúvida. Ah, que bom. Ah, que bom. Que bom, que bom. Pessoal, quero agradecer. Pode usar, depois, se você quiser, você pede para a sua assessora
de repente, o meu e-mail, eu posso tentar mandar para vocês algumas apresentações que eu uso dentro da minha aula, não são muito grandes, mas assim, porque até tenho alunos pequenos, né? Mas a gente pode trocar, até para vocês verem como isso está sendo feito dentro de sala de aula também. A ideia é aquela que eu falo o tempo todo, que a gente tem que trabalhar dentro do contexto. Fala com a assessora, que eu vou separar algumas, eu coloco no template do sistema de ensino e mando para vocês um PDF, para vocês terem uma ideia de como a gente pode fazer, tá bom? Essas sequências didáticas. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo carinho, obrigada pelas palavras de conforto, porque, olha, eu tô nervosa de apresentar aqui, porque, assim, é uma coisa que a gente faz, né? Vocês fazem isso o tempo todo, todos nós somos professores, a gente dá aula o tempo todo, mas, às vezes, apresentar para o nosso colega, né, dá um certo frio na barriga, pensando, ai, meu Deus, será que eles vão gostar das ideias? Será que eles vão aprovar? Será que com eles também vai ser assim? Então, agradeço muito. Janaína, você tá aí? Tô sim, professora Yasmine. Agradeço a todos os professores. Eu ia pedir só, a gente mandou um link de pesquisa de satisfação. Se vocês puderem, agradeço. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Bom almoço para vocês. Não, eu não sei se ainda tem outra apresentação, tem matemática, né? Muito obrigada a vocês por tudo. Contem com a gente porque vocês precisarem.